A história da ufologia na Serra da Beleza. Texto de Arthur Sérgio Neto. A Serra da Beleza surgiu para o mundo por volta de 1982. O primeiro pesquisador a ir para lá e estudar as manifestações do fenômeno OVNI foi Marco Antônio Petit. A 150 quilômetros do Rio de Janeiro, a Serra da Beleza se estende entre o distrito de Conservatória, a Terra da Seresta, e o distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Já no primeiro acampamento que Petit promoveu com seu grupo na Serra da Beleza, eles tiveram um avistamento de OVNI. O que esse grupo pioneiro avistou naquela oportunidade foi descrito como uma intensa luz na escuridão, distante alguns quilômetros, proveniente do que se pode chamar de disco voador, pois era um aparelho metálico, discoidal, bem dentro dos padrões clássicos de disco voador do cinema. Após essa experiência do grupo de Marco Petit, estava então confirmada a aptidão da Serra da Beleza para ser um UFO hotspot. Eu me aproximei desse grupo em 1988, quando eu comecei a frequentar as palestras sobre OVNIs que Marco Petit promovia na cidade do Rio de Janeiro. Nessas ocasiões já se falava sobre Serra da Beleza e Petit convidava sempre o público das palestras para ir lá fazer vigília ufológica junto com ele e seu grupo. Foi nesse momento que nasceu a minha paixão pela pesquisa de campo da ufologia em 1988 a partir do Marco Antônio Petit. Pelo que sabemos hoje, o fenômeno OVNI na Serra da Beleza sempre foi tratado com muita naturalidade pelos moradores da região, pelos fazendeiros e pelos habitantes da área rural próxima. Os relatos sobre avistamentos e experiências vêm acontecendo desde o século XIX na região. Há uma teoria de que a Serra da Beleza é parte de um perímetro de mais de 1.000 km² de manifestações ufológicas. Algo como um corredor ufológico Rio-Minas, que se estende de Magé, na borda da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, até a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. A Serra da Beleza faz fronteira com boa parte dessa região sul de Minas, onde se encontram as cidades com maior incidência de OVNIs do país. Além de Varginha, temos São Tomé das Letras, São Lourenço, Aiuruoca, Ibitipoca, Baipendi e Carmo da Cachoeira, todas com alta incidência de fenômenos OVNIs. Se levarmos em conta essa teoria do perímetro ufológico, nós da Serra da Beleza estamos numa posição estratégica, e isso levanta a possibilidade de que o fenômeno que ocorre na Serra seja oriundo dessas diversas localidades deste corredor ufológico em frente a ela. A Serra da Beleza tem também uma alta incidência do que nós chamávamos no passado de sondas, que seriam aparatos tecnológicos não tripulados. Pelas suas dimensões, são aparatos bem pequenos que variam do tamanho de uma laranja até o tamanho de uma bola de basquete. Esses objetos luminosos sempre foram conhecidos na ufologia clássica como sondas, mas hoje são chamados de orbes. Os orbes que trafegam na região da Serra da Beleza têm uma cor variada. Eles vão do amarelo claro ao branco, chegando também até a cor de abóbora e a um vermelho bem intenso. Naves discoidais, naves com formato padrão de disco voador e naves de porte médio já foram descritas pela população local, assim como objetos triangulares imensos cujo comprimento abrangia a área de 2 morros. Já foram relatados também na Serra da Beleza pousos de naves, assim como a materialização e a desmaterialização de objetos não identificados. Há também na região da Serra relatos do que nós chamamos no folclore de Mãe do Ouro, especialmente pelo povo da zona rural local. A Mãe do Ouro é um fenômeno orbe que se apresenta no aspecto de bolas de fogo, bastante luminosas, e como tal variando bastante em dimensão. Nestas mesmas localidades rurais já foram descritos seres provenientes de naves pousadas no solo. Pelas descrições das testemunhas sobre o aspecto desses seres, supõe-se que sejam os comandantes desses veículos, vistos do lado de fora das naves e executando tarefas diversas. As descrições dos seres variam, vão de seres com aspecto, por assim dizer, disforme, com aparência gráfica, e até seres num formato luminoso. Enfim, há todo um leque de variedades descritivas de fenômenos e seres que constam na bibliografia ufológica mundial e que estão presentes nos avistamentos e nas informações que são fornecidas pelas pessoas da região da Serra da Beleza.
Os depoimentos mais relevantes e mais interessantes são sempre aqueles relatos das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, que compartilham suas histórias com o mínimo de contaminação. Em sua maioria, são pessoas que dormem muito cedo, que às vezes nem têm televisão em suas residências e às vezes não têm uma formação escolar, ao ponto de criar, elaborar qualquer tipo de informação fictícia de tecnologia ou de ficção. Então são relatos muito livres de contaminação. Geralmente esses relatos são isentos de alegorias e adereços. A maioria dessas pessoas não omite, mas também não inventa. Eles tendem a relatar exatamente o que eles viram. Há algo que só os pesquisadores ufológicos de campo com mais experiência conseguem notar ao efetuar uma investigação. Existem muitos aspectos, muitas características e nuances do fenômeno OVNI que não estão descritas em reportagens de televisão e não estão descritas em livros. Então, quando determinadas características são relatadas por testemunhas, seria praticamente impossível que essas pessoas simples tivessem conhecimento prévio dessas informações. Não sobra outra opção a não ser acreditar que elas realmente tenham visto essas características, essas variáveis nessas manifestações ufológicas. Pode-se dizer que a credibilidade da informação dos moradores da região rural da Serra da Beleza vem se mantendo num patamar de alta credibilidade, com poucos gaps e poucas variáveis. Ao longo dos anos, nós fomos intensificando a pesquisa na Serra da Beleza, depois de Petit e desse grupo pioneiro, do qual eu fiz parte, com outros grupos que vieram em seguida. Desde 1988, nunca deixamos de estar presentes. Nós temos tido também a grata satisfação de ver o fenômeno em loco, de estar presente ao longo de todos esses anos, com alguns períodos breves de ausência. Toda pesquisa ufológica envolve logística, tempo, recursos financeiros, ou seja, envolve toda uma gama de coisas para poder virar uma operação de pesquisa, para poder estar presente pesquisando lá. Enfim, é uma logística muito forte e nem sempre nós podíamos estar regularmente presentes. A ausência do pesquisador no campo sempre acaba gerando a falsa ideia de que o fenômeno OVNI parou de acontecer em determinada localidade. Na realidade, isso não acontece. O fenômeno OVNI permanece vivo, independente de haver ou não pessoas para registrá-lo. Basta o pesquisador voltar a estar presente para poder registrar esses avistamentos e a presença desses aparatos e dessas criaturas lá na Serra da Beleza. O fenômeno ufológico é constante, tem uma regularidade, mas só se consegue perceber isso quando nos deslocamos para estas localidades. O fato é que no Brasil o fenômeno OVNI se manifesta com muita intensidade, mas por não se ter um pesquisador disponível para testar e confirmar o fenômeno em toda e cada localidade em que ele ocorre, faz com que se crie a falsa ideia da sua não ocorrência. Na Serra da Beleza, nós pudemos constatar a evolução da incidência do fenômeno, inclusive constatando que o formato mais recorrente das naves avistadas por lá é o formato elipsoidal e não o discoidal clássico. Temos inclusive 6 notificações de pessoas com credibilidade que relataram o avistamento de objetos não identificados com esse formato de elipse. Além disso, o nosso próprio grupo testemunhou a presença de uma nave com essa forma que inclusive deixou marcas no solo com essa formação elipsoidal. Outro aspecto interessante da nossa pesquisa ufológica na Serra da Beleza é o que diz respeito aos seres vistos na localidade. Eles fogem dos padrões de avistamento recorrentes no restante do mundo. Além dos relatos sobre os conhecidos aliens greys e os altos luminosos, o ser que mais consta nos relatos da Serra é um ser de estatura baixa, corpulento, com cabeça desproporcional ao corpo, mas com a aparência da face mais próxima à humana do que a fisionomia dos greys. Ao longo dos últimos 20 anos temos realizado vigílias regulares, e desde 2015 temos promovido palestras regularmente com oradores de peso da ufologia do Brasil na atualidade, atraindo pessoas de várias partes do Brasil, e trazendo veículos de comunicação e documentaristas daqui do mundo para testar e divulgar o fenômeno OVNI na Serra da Beleza. Desde o início das nossas atividades, a base de operações de pesquisa e vigílias tem sido a área da Fazenda Beleza da Serra, que hoje abriga o restaurante Pousada Beleza da Serra, o nosso anfitrião para todos os eventos sobre ufologia realizados lá. Com essa facilidade logística e hospitalidade, pessoas de todo o mundo são bem-vindas para vir conhecer a Serra da Beleza e seu potencial ufológico. Atualmente,
A Serra da Beleza possui talvez a única base de monitoramento permanente de objetos não identificados do Brasil com cerca de 7 câmeras. Isso se deve aos esforços das gerações mais recentes de pesquisadores como Rony Vernet, um dos mais atuantes da ufologia brasileira. A história da ufologia na Serra da Beleza. Texto de Arthur Sérgio Neto.